Ô, Jesus! Eduardo vira piada em evento após Trump livrar Moraes da Magnitsky. Nas rodas de conversas durante a inauguração do canal Notícias SBT News, empresários e ministros fizeram piadas com Eduardo, que atuou pelas sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Em uma das rodas, segundo relatos feitos à coluna Igor Gadelha, Eduardo chegou a ser chamado de pateta. Um ministro do governo Lula brincou que o próximo passo de Trump seria a deportação do deputado. É isso aqui, ó. Esses bolsonaristas aqui, eles viram motivo de chacota, de piada, pelos seus próprios atos, fatos e palavras. É o Eduardo Bolsonaro. Pateta. Só que nós não chamamos de pateta, nós chamamos de frouxo e de covarde mesmo. Traidor da pátria mesmo. E que vai se lascar. Deixa eu te contar. Qual que é a agenda de Luiz Inácio Lula da Silva com Donald Trump? A primeira agenda já foi configurada em parte. Caiu parte da tarifa, das tarifas. Tem ainda a segunda parte disso aqui, de cair mais as tarifas. Segunda agenda já foi realizada na sua plenitude. Qual foi, Andréia? A queda da aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e contra sua esposa, a Viviane. Também já foi configurado. Qual que é a terceira agenda, Andréia? Derrubar o cancelamento dos vistos de autoridades brasileiras, como os 8 ministros do Supremo Tribunal Federal, salvo Luiz Fux, André Mendonça e o outro lá, como é o nome do outro? Luiz Fux, André Mendonça e o terrivelmente evangélico. Os outros todos os ministros tiveram os vistos cancelados por Estados Unidos. Lula vai derrubar isso junto com Donald Trump. Cancelou também o visto do Procurador-Geral da República. Lula também vai derrubar isso junto ao governo Trump. Aí o quarto passo, Andréia, qual que é o quarto passo que Lula ali está desiderando toda a situação? Adivinha? Deportação de todos os brasileiros que têm problema com o governo brasileiro. Leia-se, com a justiça brasileira. Vai ser a deportação de todos. Entendeu, meu querido? É por isso que estão desesperados, é por isso que estão com essa patifaria toda. Agora, eu já disse e já falei, Eduardo Bolsonaro está num movimento onde ele está puxando o saco de Javier Milei para daqui a pouco tentar um asilo político lá na Argentina. Aí agora ele começou a puxar o saco do novo presidente do Chile, que também é de extrema direita, para ver se de repente consegue ali um asilo político. Israel, ele vai Israel, André? Não vai. Israel não vai contra os Estados Unidos. Se ele conseguir, vai ser na Argentina, no Chile ou na Hungria, com Orbán, que também é de extrema direita. Então ele já está ali tentando, e ele já sabe disso que eu estou contando para vocês. Entendeu? Aí o Paulo Figueiredo não quer reconhecer isso, não. Até porque eles são negacionistas, né, gente? Eles não gostam muito da verdade. Ele está falando que não vai acontecer isso. Que Donald Trump não vai determinar a deportação dele. Do mesmo jeito que vocês diziam que Donald Trump não ia derrubar a lei Magnitsky. Do mesmo jeito que vocês diziam que Donald Trump não ia derrubar tarifaço. Aí vocês estão falando a mesma coisa. Só que escuta o que eu estou falando. Primeiro serão derrubados os cancelamentos dos vistos dos ministros do Supremo do PGR. Depois vai vir a parte de vocês são personas não grata aqui nos Estados Unidos. Ou vocês saem, ou vocês serão pegos e convidados, enxotados, deportados. É isso que vai acontecer. Andréia, e deixa eu te perguntar uma coisa aqui, Andréia. Você falou da Argentina. Você acha que o Javier Milei vai dar asilo político pro Eduardo Bananinha? Não. Mas você falou, eu falei que ele está indo atrás. Mas Javier Milei não vai dar, não. Por que não vai dar, Andréia? Porque todo o sistema da Argentina, judicial e até o parlamento, não vai aceitar.
Deixa eu te falar, a Argentina é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. E a Argentina não vai se colocar em rota de colisão com um dos principais parceiros comerciais deles, por causa de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro está tentando, está flertando, mas lá na Argentina ele não consegue. Pode ser que com a Hungria, na Hungria, ele consiga o asilo político. Por quê, André? Porque a Hungria não tem muitos negócios com o Brasil. O Chile também ele não consegue. A não ser que o novo presidente lá seja muito burro, mas ele não é, porque até o discurso dele já mudou nesse pleito eleitoral. Que de tiro, porrada e bomba, ele já baixou um pouco a bola. Então, se ele conseguir, vai ser na Hungria. E você conta, eu conto. Eduardo Bolsonaro não quer ir para a Hungria. Ai, o que eu acho? Eu acho é pouco de toda essa situação. E virou motivo de chacota e piada mesmo. Por quê? Jogou tudo fora. Saiu dos Estados Unidos e achou que o plano ia dar certo e que ele ia voltar como herói e como candidato à presidência da República dos Estados Unidos no Brasil. Só que fez o quê? Foi tudo por burros na águas e perdeu e vai perder até o mandato dele, consequentemente a imunidade parlamentar e ainda tem um processo nas costas no Supremo Tribunal Federal. É mole ou você quer mais? Eu quero mais. E tem ambiente para mais. E daqui a pouco nós teremos novidades em relação ao Dudu Bananinha, que vai se lascar mais um tico-tico. Pegou o código? Pega o código, pega o código, meu querido, minha querida. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Olha aqui, ó. Após Moraes, Lula diz que pediu a Trump o fim das sanções a ministros. Após Moraes, Lula diz que pediu a Trump o fim das sanções dos ministros. E o terceiro passo, deportação de quem tem problema com os Estados Unidos, com o Brasil lá dos Estados Unidos. É essa a situação. Processo de extradição de Ramagem tem início por ordem de Moraes. Deputado golpista condenado fugiu para os Estados Unidos pouco antes da sentença. Veja agora como será o passo a passo para trazer o criminoso de volta ao Brasil. Deixa eu te explicar. Alexandre de Moraes intimou o Itamaraty para que haja as tratativas junto ao governo americano. Passa pelo Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça faz toda a situação da documentação, que aciona o Itamaraty, e o Itamaraty aciona a Justiça americana para pedir a deportação do foragido Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem, deputado federal, que será cassado. Aliás, não será cassado. Ele já está cassado por decisão transitada em julgada de uma sentença condenatória pelo Supremo Tribunal Federal. Ele já está cassado. O que falta é o Hugo Mota criar vergonha na cara dele e deixar de passar pano para bandido e fazer a homologação. Mas, judicialmente, ele já está cassadinho da Silva, tá bom? Foi condenado por tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada. Os dois outros processos, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado, foi suspenso o julgamento por meio de uma resolução da Câmara de Deputados Federais que tentou livrar ele do julgamento pela tentativa de golpe, mas o Supremo Tribunal Federal não aceitou a resolução aprovada. Esses dois outros processos, ele vai responder assim que ele perder o cargo de deputado federal, volta esses dois processos contra ele. De modo que ele deve pegar mais ou menos 21 anos de cadeia. Por enquanto, ele está com 16 anos e pouco de cadeia. E ele fugiu para os Estados Unidos. E, aliás, um empresário que ajudou ele, lá em Roraima, o filho do empresário ali que ajudou, já foi preso. Por ter ajudado ele ali a fugir para os Estados Unidos. E ele, nos Estados Unidos, estava em Miami. A Polícia Federal, deixa eu falar uma coisa pra vocês, já está seguindo ele. Não dá para prender ele lá e lá agora, porque está no território sobre outra jurisdição.
precisa da anuência e da autorização da Justiça dos Estados Unidos. Mas ele já está sendo monitorado. Ele estava em Miami. Quando ele percebeu o monitoramento, porque era delegado da Polícia Federal. Ele perdeu o cargo de delegado da Polícia Federal. Então ele sabe como funcionam as campanas, o acompanhamento, o monitoramento. Aí o que ele fez? Ele já saiu de Miami e já foi para outra cidade, tentando escapar do monitoramento que está sendo feito. Aí você fala assim, André, e pode ser feito um monitoramento? Pode, ué. Não está cometendo crime nenhum, ué. Está lá legalmente nos Estados Unidos. Você só está acompanhando, não está fazendo nada. Não está cometendo crime, não. Está acompanhando para ver o que está, como é que está, onde está indo, onde não está indo. Porque daqui a pouco, deixa eu te contar uma coisa para vocês. Alexandre Ramagem vai fugir também dos Estados Unidos. Escuta o que eu estou falando para vocês. Vai, André? Vai. Diante dessa configuração de Lula junto com Trump, daqui a pouco ele vai fugir. Aí o que aconteceu? A mulher dele fez até um vídeo. É interessante que eles estão produzindo prova contra eles mesmos, né? Alexandre Ramagem estava fazendo um monte de vídeo, deu uma parada agora, aí botou a mulher para fazer vídeo. A mulher dele é procuradora. Só que a mulher dele está acompanhando ele, o foragido. Entendeu? Aí o que Alexandre de Moraes determinou? O bloqueio da conta da mulher dele também. A conta dele tá bloqueada, tá tudo bloqueado, gente. Aí o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou também bloquear as contas da mulher dele. Aí a mulher dele fez vídeo aí, tem um vídeo circulando dela aí, de que ela tá falando que é abuso de poder, que Alexandre de Moraes não poderia bloquear, não sei o que, pode. Ela tá agindo junto com o foragido. Então pronto, quem tiver junto com o foragido, gente, vai sofrer as consequências. Depois restaura a conta dela. Restaura, André? Restaura. Depois que o foragido for pego e ela não tiver mais com foragido, é restaurada a conta dela. Normal, mas enquanto ela tiver com foragido, sendo marido ou não, vai ser bloqueada as contas dela aí. Isso é um modus operandi que ela sabe, como procuradora, ela sabe que desde o juiz da vara ao desembargador do tribunal, faz isso aí. Aí tá falando que é abuso de poder, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É para vender a ideia de uma pobre coitada lascada, né? Mas a gente sabe que não é essa a situação. A justiça quer o foragido. E quem tá com foragido acaba também sofrendo as consequências da situação, seja quem for. Depois que o foragido for pego, restaura a conta dela, com o dinheiro dela que estava lá, e tudo volta, tudo muito numa boa. Mas a justiça não vai engolir esse sapo. E justiça nenhuma engole. Ou pelo menos tenta não engolir. E é o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. Viu? E ela tem que tomar cuidado com as ações dela e dos vídeos que ela está fazendo. Porque a linha é muito tênua de ser uma companheira que está acompanhando ele, esposa, para uma pessoa que está ajudando também na fuga. Então, enfim, vamos ver o que vai acontecer. E daqui a pouco será extraditado Alexandre Ramagem. Ressaltando que, no direito internacional, as principais fontes basiladoras, orientativas do direito internacional, não é nem as constituições dos países envolvidos. Não, André, não. É os tratados e convenções e costumes dos países envolvidos. Ou seja, no Brasil, o Brasil e os Estados Unidos têm tratados e convenções estabelecidos de que o crime, se houver reciprocidade, se o crime que praticar aqui for crime lá e vice-versa, e um entrar foragido de um país para o outro e vice-versa, o país que está o bandido extradita esse bandido para o país de origem. E no caso, tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, é um dos crimes que está lá com a caracterização da reciprocidade. Entende, meu querido? Não é um crime de opinião, que muitas vezes, quando é calúnia, difamação, crime de menor potencial ofensivo, não se respeita essa regra de reciprocidade. Não é um crime assim pequeno, é um crime grande de tentativa de golpe, de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, em que existe a reciprocidade nas convenções e tratados entre o Brasil e os Estados Unidos. Por isso que eu digo e repito, será extraditado. Vai ser extraditado, André? Será extraditado. Assim como Carla Zambelli, será extraditada. Não obstante, Carla Zambelli esteja na Itália, tem a cidadania italiana.
O Ramage não tem cidadania americana, assim como Eduardo Bolsonaro não tem cidadania americana. Foragido o Ramage. Eduardo Bolsonaro, daqui a pouco, oficialmente, depois que o processo dele tramitar, que acredito no início do ano já deve ocorrer o processo dele por coação no curso do processo, ele também terá o pedido de extradição e ele não tem cidadania americana. Será extraditado também, notadamente porque é foragido. Eu estou falando do que a lei fala, do que as convenções entre Brasil, Estados Unidos e Itália fala. Você está entendendo, meu querido? É essa situação. Ai, Andréia, mas me explica uma coisa aqui. A Zambetta disse que renunciou ao cargo de deputada federal para aumentar a chance dela de não ser extraditada. Conversa para boi dormir. Não tem como ela renunciar a uma coisa que ela não tem mais. Bota uma coisa na sua cabeça. Zambelli, quando teve a decisão condenatória transitada em julgado pelo crime de invasão do Conselho Nacional de Justiça junto com o hacker Walter Delgatti e de correr na via pública atrás de um jornalista com uma pistola na mão, ela foi condenada a quase 16 anos de cadeia. Com essa condenação transitada em julgada, um efeito automático da pena é a cassação. Então não tem como ela renunciar àquilo que ela já não tinha. Ponto. E essa conversa de que renunciou para sinalizar, para não ser extraditada, conversa para boi dormir. O que ela fez foi criar um ambiente mais favorável para Hugo Mota, onde Hugo Mota disse que estava nomeando e dando posse ao suplente de Zambelli porque ela renunciou. Já disse e repito, ministro do Supremo Tribunal Federal deve intimar o presidente da Câmara de Deputados Federais para explicar essa motivação viciada e ilícita do ato de nomeação da suplência de Carla Zambelli, porque é um ato administrativo vinculado a distrito à lei, e não é porque Hugo Mota, presidente da Câmara, que pode se afastar dos ditames legais do ato administrativo ou de uma ordem judicial determinada pelo Supremo Tribunal Federal de cassação de Carla Zambelli por uma decisão condenatória e com a consequente nomeação do seu suplente. Já falei para vocês. Na minha percepção, Alexandre de Moraes deve intimar Hugo Mota para explicar o motivo errado para a coisa certa que ele fez. Ele nomeou suplente de Carla Zambelli, mas o motivo vicia o ato. Disse que o motivo era a renúncia de Carla Zambelli. E não é esse o motivo. O motivo do ato administrativo é a cassação dela. E já disse para vocês e vou repetir, Hugo Mota está cometendo abuso de poder na modalidade desvio de finalidade. E ele mesmo produz prova contra ele mesmo quando coloca isso em um documento oficial produzindo um ato administrativo viciado. Nesse caso, anulável, não nulo. Por que não é nulo, Andréia? Porque o ato foi correto de nomear a suplência, mas o motivo que foi errado. O motivo é a cassação e não a renúncia de Carla Zambelli. Por quê? Não tem como ela renunciar a algo que ela já não tinha. Reitero, Alexandre de Moraes deve intimar Hugo Mota para explicar. E Hugo Mota, com isso, está produzindo provas contra ele mesmo. Se não é burro, é imbecil. Se não é imbecil, é incompetente. Se não é incompetente, é um abusador do poder e comete crime de responsabilidade. É essa a situação. Viu, meu lindo e minha linda? E o Ramagem, da mesma forma, tem que ser cassado. A homologação, ele já está cassado, Alexandre Ramagem. Juridicamente, Ramagem já está cassado. Precisa tão somente do ato de homologação da mesa. Mas, juridicamente, ele já está cassado. E Hugo Mota tem que determinar a cassação dele. O Eduardo Bolsonaro também. Só que o Eduardo Bolsonaro, por falta, já está cassado, conforme estatuído na Constituição Federal.
E o Alexandre Ramage, igual Carla Zambetta, já está cassado por decisão transitada em julgado, de crime cometido. E Hugo Mota está se complicando. Está se complicando por burrice, que não vale a pena. Mas enfim, né? Cada um dá o que tem, como dizia minha avó, né, gente? Cada um dá o que tem. Ô, Jesus. STF retoma julgamento do núcleo 2 da trama golpista nesta terça-feira. Aqui, ó, vai voltar o julgamento desses aqui, ó, da trama golpista. Viu, meu querido? O Fernando, delegado da Polícia Federal, que assessorava o Anderson Torres, foi condenado a 24 anos de cadeia, que está preso na Papudinha, que era o ministro da Justiça de Bolsonaro e que era o secretário de Segurança Pública durante o 8 de janeiro. Esse aqui está nesse julgamento. O Felipe Martins, era ex-assessor de assuntos internacionais da presidência da República de Bolsonaro, um dos que, segundo as provas, participava do núcleo mais radicalizado e do núcleo que tentava dar o embasamento jurídico para a tentativa de golpe. Segundo o próprio Mauro Cid, ele que escreveu a primeira minuta de golpe de Estado que previa a prisão de vários ministros, principalmente o ministro Alexandre de Moraes e do próprio presidente do Congresso Nacional, que à época seria o Rodrigo Pacheco. Marcelo Câmara é tenente-coronel do Exército, que ele foi ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, ele era subordinado a Mauro Cid, que era o seu chefe. A Marília Alencar, delegada da Polícia Federal, ela também assessorava o ministro da Justiça, Anderson Torres, que, reitero, pegou 24 anos de cadeia e já está na Papudinha. E tem o Mário Fernandes também, Mário Fernandes, general do Exército, ele era secretário-geral da Presidência da República de Bolsonaro. O general Mário Fernandes, ele está preso desde agosto do ano passado, junto com o general Braga Neto e junto com outros tenentes-coronéis do Exército, pelo planejamento do Punhal Verde e Amarelo, que visava o assassinato de Lula, de Geraldo Alckmin e de Alexandre de Moraes. Já está preso desde agosto do ano passado. E tem o Silvinei Vasquez, que foi diretor da Polícia Rodoviária Federal, foi um dos responsáveis pelas blitz e pelos bloqueios ilícitos cometidos no segundo turno do pleito eleitoral em 2022, que visava a impedir que eleitores no Nordeste, principalmente, chegassem às suas zonas eleitorais para votação. Então, todos esses aqui, o julgamento é retomado hoje pelo Supremo Tribunal Federal. E é retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes, tá? O julgamento já volta hoje com o voto do ministro relator Alexandre de Moraes. Depois do ministro ler o seu voto, aí vai vir os outros ministros, Flávio Dino, Cristiano Zanin, nessa ordem, e depois Carmen Lúcia. Minha percepção, acredito que todos, pelo que tudo indica, serão condenados. Se houver alguma absolvição por falta de prova ou alguma situação nesse sentido, pode ser do Fernando Oliveira, tão somente. Essa é a minha percepção pelo que eu vi dos autos do processo, tá bom? Mas pode ser que todos sejam condenados. Acredito que todos serão condenados, tá? E como o Braga Neto, no caso do general Mário Fernandes, o Braga Neto pegou 26 anos de cadeia, acredito que o general Mário Fernandes vai pegar também de 24 a 26 anos de cadeia. Como o Anderson Torres, que era ministro da Justiça, onde a Marília Alencar trabalhava, e o outro delegado que eu mostrei para vocês aqui também tinha relação, o Fernando Oliveira, ele pegou 24 anos de cadeia, e esses aqui eles devem pegar uns 21 anos de cadeia também, tá bom? E essa situação. E o Silvinei Vasquez, ele deve pegar, na minha percepção, de 16 a 24 anos de cadeia. Se o Supremo for bonzinho com ele vai pegar 16 anos de cadeia. Se o Supremo for um pouco mais contundente, ele vai pegar mais ou menos 24 anos de cadeia, Silvinei Vasquez. A minha dúvida é em relação ao Felipe Martins. Mas o Felipe Martins, eu acredito que ele deve pegar também de 16 a 21 anos de cadeia, tá? E o Marcelo Câmara, uns 16 anos de cadeia. Mais ou menos isso, pelo que está lá nos autos do processo. E volta hoje o julgamento do núcleo 2 da trama golpista. Enquanto isso, Moraes manda exames de Bolsonaro para a perícia da Polícia Federal analisar. A decisão foi tomada nessa segunda-feira
e integra a apuração sobre a necessidade de uma eventual intervenção cirúrgica alegada pelos advogados de Bolsonaro. Os advogados de Bolsonaro disseram que Bolsonaro precisa de uma nova cirurgia urgentemente. O ministro Alexandre de Moraes enviou todos os documentos e exames para a Polícia Federal. E a Polícia Federal deve se manifestar hoje, os peritos, se realmente existe a urgência e a necessidade dessa nova cirurgia em Bolsonaro, tá? Quem vai determinar isso são os peritos médicos oficiais da Polícia Federal, que vão dizer se realmente precisa ou não precisa, se é de urgência ou se não é de urgência. Se for de urgência, naturalmente que será feita. Naturalmente, sem problema nenhum. Agora, se não for algo de urgência, não será feito. Não, André, não. Bolsonaro vai continuar preso lá, entendeu? Inclusive, o Supremo está estudando a transferência de Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal para Papudinha. Porque a Papudinha, ela não é tão confortável quanto na Polícia Federal, mas ela tem um espaço maior, a cadeia é maior. Enfim, vamos aguardar para ver essa situação aqui. Bolsonaro dizia que era um atleta, gente. Bolsonaro dizia que ia ser o candidato à presidência o ano que vem. Como? Como que ele, bichado de jeito, como que ele seria candidato a presidente da República? Como que ele ia querer comandar o Brasil de jeito? Entendi. Para ser preso, ele é enfermo. Para ser candidato a presidente da República e atazanar o Brasil, ele está na plena saúde e vigor físico. Eu sou um atleta, não passa de uma gripezinha. Você lembra? Lembra, né? Pois é, uma vergonha no crédito, no débito e no pixel. Mulher de Ramagem diz que teve contas bancárias bloqueadas e reclama de ato de abuso de Moraes. Já expliquei, né, gente? Já expliquei, não vou ficar repetindo a mesma coisa para não ficar enfadonha. Curte a live, por favor. Não me deixe sozinho, não me deixe sozinha. Já expliquei para vocês. Querida, você vai ter os desbloqueios. Assim que seu marido for preso, você vai ter o desbloqueio. Não precisa se preocupar, não. Mas enquanto você estiver com foragido, sendo seu marido ou não, vai ser bloqueado. Viu? E tá tudo muito uma boa. Depois desbloqueia tudo. Não precisa se preocupar, não. Agora a polícia quer que o humilhante seja preso. Só isso, mais nada. Michele Bolsonaro diz que resta agora se contentar com o Senado Federal. Contrariada com a indicação de Flávio para a presidência pelo marido, ela reduziu a agenda, perdeu espaço político e manifesta descontentamento. Eles meio que cortaram a asa de Michele Bolsonaro, né? A Michele Bolsonaro está sendo vítima do machismo e da misoginia que muitas vezes ela mesma alimenta, da extrema-direita. É isso. Eles não querem ela como candidata a presidente, a vice-presidente, nada. Eles querem um macho escroto, Eduardo Bolsonaro não, porque ele não pode mais, né? Eles querem o Flavito, o Rachadinha, entendeu? Para ser o candidato. E com isso, deixou ela escanteada. Ela está no PL Mulher, ela tinha um orçamento de quase 1 milhão por mês para fazer o PL Mulher, fazer caravana política. Desde 2023 ela já está fazendo campanha política e agora eles cortaram tudo isso dela. Entendeu? E ela vai ter que lutar para ver se ela consegue para o Senado, porque eu acho que Bolsonaro não quer ela nem no Senado. Não vou mentir. Eu acho que Bolsonaro quer ela lá, junto com ele na cadeia. Não vou mentir. Essa é a minha percepção. Ela que lute agora. Ela que lute para alcançar o seu espaço, porque os machos escrotos dos Bolsonaro não vão ajudar, não. Flávio Bolsonaro diz que seria um desperdício ter Michele na chapa presidencial em 2026. Segundo o parlamentar, Michele exerce um papel político relevante, mas sua atuação, na avaliação dele, não deveria se limitar a uma candidatura como vice. Ela tem um papel importante, mas seria um desperdício tê-la na chapa em 2026, afirmou. Na verdade, ele quer a galera do Centrão, né? Galera do Centrão, se brigar, né? É isso que ele quer. Ele não quer a Micheca, ele quer a distância da Micheca. Ontem,
Teve sessão na Câmara de Deputados Federais. Vamos encerrar isso aqui para me passar para essa situação. Mota e líderes da Câmara decidem deixar a PEC da Segurança Pública para 2026. Olha aqui, ó. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e os líderes partidários concordaram em adiar a votação da proposta à emenda à Constituição, PEC da Segurança Pública, para 2026. A reunião estava marcada nesta terça-feira para tratar do texto que foi cancelado. Então, isso aí. Eles estão tentando segurar só porque é de Lula. Entendeu? Mas Lula sancionou o PL do pacote antifacção. Lula sancionou. E ressaltando, PL do pacote antifacção, que virou lei, é de Luiz Inácio Lula da Silva, é do governo federal, não é de bolsonarista, não. Tá bom? De bolsonarista é o PL da dosimetria, que beneficia um monte de bandido do Brasil. Beneficia um monte de bandido o PL da dosimetria, com a diminuição do prazo para a progressão de regime, onde os bandidos do Brasil, inclusive corrupto, safado, bandido, vai sair da cadeia mais fácil. Esse PL da dosimetria é dos bolsonaristas. Que inclusive o Davi Alcolumbre colocou na pauta para amanhã. Para amanhã, André? Para amanhã. Diz que vai passar na CCJ amanhã e se brincar já vai para o plenário amanhã. E já está lá estabelecido que do jeito que está o PL da dosimetria não passa no Senado, com essa proteção e benefício para bandidos, que está lá, que foi posto por Sócio Cavalcante, pelos deputados federais bolsonaristas, que aprovou isso lá na Câmara de Deputados Federais. Diz que não passa. Aí os bolsonaristas, como viu que não vai passar com essa situação de proteção e de benefício para bandido, tentando beneficiar Bolsonaro, eles estão tentando mudar o texto. O Alessandro Vieira, senador, disse que vai fazer um substitutivo. Porque aí, o substitutivo do Alessandro Vieira, deixa eu explicar para vocês, beneficia só a galera do 8 de janeiro, aquela galera lá da invasão. Não beneficia Bolsonaro. Não, André? Segundo ele, não. Só vai beneficiar os crimes cometidos em multidão, que foi os crimes cometidos lá na Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro. Com isso, tira benefício para Bolsonaro. Ô, Jesus, tá de jeito a situação. O pau tá quebrando. O que é que aconteceu? Sabe quando você quer demais, você acaba perdendo até o que você tem? É o que ocorre. Eles colocaram um trem lá para beneficiar Bolsonaro, que beneficia todos os bandidos do Brasil, gente. Inclusive bandidos que já estão condenados. Aí, o que ocorreu? Se brincar, cai tudo agora por causa disso. O que eu acho? Eu acho é pouco, meu lindo e minha linda. Eu não tô com dó, não. Tá com dó? Leva para tua casa, tá bom? E foi aprovado ontem uma das leis que regulamenta a reforma tributária, tá? Isso é importante. Foi aprovado também uma parte da questão orçamentária, em que o Lula vai ter uma maior discricionariedade sobre parte de um fundo, de um valor, para poder atender situações emergenciais, notadamente o ano que vem, que é o ano de eleição. É o que eu falei para vocês. Agora, esses dias, Lula está imbuído lá no Congresso Nacional. Tem que aprovar tudo que precisa ser aprovado para ser concretizado o ano que vem, que é ano de eleição. Porque se não aprovar agora, não pode ser concretizado o ano que vem. Porque senão caracteriza abuso do poder econômico, compra de votos. E Lula pode se lascar. Foi o que aconteceu com Bolsonaro. Ele não fez o que tinha que ter sido feito, tudo em 2021. Aí, em 2022, em ano de eleição, ele criou um monte de coisa que ele não poderia ter criado porque não tinha sido aprovado no ano anterior. E isso caracteriza compra de votos, abuso do poder econômico, que dá cassação e inelegibilidade. Por isso que o Bolsonaro foi condenado por inelegibilidade pela Justiça Eleitoral, em 2 processos. Então, Lula agora está imbuído lá esses dias, porque vai ser aprovado tudo agora. Tudo que tiver sido aprovado vai ser aprovado agora. Lei orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias já foi aprovada, a lei orçamentária tem que ser aprovada, a regulamentação da reforma tributária para o ano que vem, por exemplo, a cesta básica, alimentos da cesta básica, ser 0 de imposto. Olha só que importante. Então, tá tendo toda essa situação lá. E quem está votando contra, André? Os mesmos de sempre, os bolsonaristas. E é uma situação tão interessante que até a Globo está colocando quem está votando. Olha aqui, ó. Porque é coisa, gente, que precisa ser votada e aprovada para o Lula poder concretizar o ano que vem.
E não interessa se é Lula. Vai fazer bem para o povo, vai fazer bem para os trabalhadores, vai fazer bem para o Brasil, dando crescimento econômico, gerando emprego, dando qualidade. Sim, então tem que aprovar, tem que. Mas não. É do governo Lula? Não, então nós vamos votar contra. É o sócio Cavalcante falando o tempo todo lá na sessão. E vai ter sessão hoje de novo, vai ter sessão amanhã de novo, e vai aprovar tudo que tem que ser aprovado. Olha aqui, ó. Pra você entender. Até o Globo colocou a situação da cara do povo. Aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. Câmara aprova texto básico de projeto que estabelece regra da reforma tributária. Como votaram cada partido? Tá aqui, ó. Sim, 330, não, 104. Quem são esses 104? Os bolsonaristas aqui, ó. Aqui, ó. E a Globo botou todos. Botou todos, ó. PL, não. PP, Afonso, bolsonarista, não. Alberto Braga, PL, não. Todos aqui que são bolsonaristas. Alfredo Gaspar, que é bolsonarista, do União Brasil, não. Aí aqui. Aí a Globo está fazendo questão de colocar a cara de todos. O Lira, ausente. Lira. A Bia Kicis, não. O Bibo Nunes, não. Cabo Gilberto, não. Aqui, Jordi, não. Os bolsonaristas, todos recalcados, tudo recalcado, tudo recalcado. E a Globo tá fazendo questão de colocar a cara de todos. Tá lá no G1. Se você quiser ver, só você pesquisar lá. Tudo tá sendo aprovado. A Globo tá colocando lá quem votou contra e quem votou a favor. E o que está sendo aprovado é o quê? Para trazer o que precisa ser aprovado agora para ser concretizado o ano que vem, que vai ser bom para o Brasil. Só que como é do governo Lula, eles votam contra. Por quê? Porque para eles o quanto pior, melhor. Entendeu? Para eles o quanto pior, melhor. É de Lula? É. Não, então a gente é contra. Não é de Lula, então a gente é a favor. O PL do pacote da antifacção, né? Não teve como eles votar contra. Não teve. Por quê? É segurança pública. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram mandar o mala sem alça do Derit lá para tentar destruir o projeto, onde o Derit fez 6 relatórios. Cada um pior do que o outro. Aí o Senado corrigiu o restinho que faltava lá e ficou quase do jeito que Lula colocou. E é de quem? Do papai Lula. Chupa, chupa a manga, que a bicha é doce, doce, doce. Entendeu, meu lindo, minha linda? Senta o dedo no like. Me ajuda, não me deixe sozinho, não me deixe sozinha. Senta o dedo no like, curte, comenta e compartilha. Por quê? Porque aqui a resistência, quem gosta fica, fica. Quem não gosta vai se lascar e tá tudo muito numa boa. Tá bom? Beijo, daqui a pouco eu volto. Tchau.